Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas em casa? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo em casa? Nós estamos aqui mais uma vez, felizes por estarmos com vocês, felizes por conseguirmos chegar até a casa de vocês dessa forma, né? Pela TV, pela internet. E é com grande alegria que nós fazemos isso, é com grande carinho que todos nós fazemos isso por vocês, tá bom? Meu nome é Renata Mello, sou professora da rede municipal, professora do 4º ano, lá na Escola Municipal Santa Maria. E hoje eu venho com língua portuguesa e eu venho com um assunto muito interessante. O assunto de hoje nós tratamos dele todos os anos, só que cada ano que nós vamos passando, nós vamos modificando, vamos intensificando as atividades para vocês, de acordo com o nível da sala de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre verbo. Olha só, eu trouxe para vocês nos slides aqui algumas informações sobre o que é verbo, como é que ele é conjugado, a forma que ele é usada, o tempo que ele é usado. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho daquilo que é verbo. Então, aqui nós temos alguns. Olha, respeitar, amar, ler, falar, estudar, brincar e sorrir. Certo? Então, vamos começar. O que é um verbo? Olha só, vocês sabem o que é um verbo? Então, vamos lá. Os verbos são palavras que servem para indicar uma ação ou um acontecimento ou um estado. Os verbos são palavras variáveis porque podem variar em número, pessoa, tempo e modo. Então, aqui embaixo, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Olha só. Amélia dançou na festa da aldeia. O que ela fez é uma ação, ela dançou. João gostou da dança. A Amélia estava nervosa, mas ouviu muitas palmas. Então, olha só. Essas palavras que descrevem ações, dançou, gostou e ouviu, e o estado, que ela estava nervosa. Então, são palavras que pertencem à classe dos verbos. Vamos para o outro. Outra informação, olha só. Os verbos são uma classe especial de palavras que estão relacionados com fazer, sentir e o ser. Como que é isso? Vamos lá. Algumas palavras, elas indicam ações que realizamos como cantar, dormir, conversar, escrever, andar. Então, são algumas ações que nós realizamos. E também temos os verbos que indicam ações relacionadas com sentimentos. Amar, gostar e odiar. Esses são sentimentos e também são verbos. Certo até aí? Então vamos lá. Olha só, vamos prestar bastante atenção nessa informação. Quando os verbos terminarem em ar, ir, dizemos que esses verbos, essas palavras, elas estão no infinitivo. O verbo no infinitivo é o nome dele, é o nome do verbo. Como, por exemplo, olha só, amar, correr, estudar, partir, sorrir e ver. Esses verbos na forma infinitiva é como vocês vão encontrá-los no dicionário. Eles estão dessa forma para nós encontrarmos no dicionário, pela forma da infinitiva, terminado com ar, e ir, certo? Eu trouxe alguns exemplos para vocês, olha só. Comi uma pizza com os meus amigos. Lá no primeiro slide fala que o verbo é uma ação que nós realizamos, certo? A ação que nós realizamos, o que é? Comeu. Qual é a ação do verbo comi? Comeu, certo? Qual é o infinitivo do verbo comi? Comer, na forma infinitiva dele, comer, terminado com as duas letras, ó, er, certo? O próximo.
Andei de bicicleta com meu pai. Qual é a ação do verbo? Você andou. Esta é a ação do verbo. E o infinitivo de andei é andar. Olha só, se eu falar assim, eu comi. Você sabe me dizer se foi ontem, hoje ou amanhã? Eu comi. Isso mesmo, ontem. Então, olha só, você comeu? Eu comi. Então, já aconteceu. Quando o verbo está fazendo essa conjugação, ele é usado para indicar uma ação num determinado momento no passado. Quando você me pergunta lá, ó, você comeu? Eu vou dizer para você, eu comi. Então, é algo que eu já fiz, que foi no passado, que já aconteceu. A gente não sabe, na pergunta eu comi, se foi ontem, se foi antes de ontem ou se foi há minutos atrás, mas é uma coisa que aconteceu num tempo anterior à fala, certo? Os verbos, eles são conjugados no presente, no passado, no presente e no futuro, certo? Então, nós vamos ver alguns exemplos. Os verbos também têm tempo para indicar o acontecimento, passado, presente e futuro. É o que eu falei para vocês. Quando eu digo lá, eu comi, você fica ligado que é alguma coisa que já aconteceu. Então, ele está no passado. Cada verbo conjugado, ele vai indicar um tempo para você daquilo, do acontecimento, daquilo que está acontecendo. Então, todas as vezes que nós formos conjugar, nós precisamos nos atentar ao tempo verbal em que ele está. Então, vamos lá para os exemplos. No passado, olha aqui. Ontem joguei. Aqui está indicando o dia que ele jogou. Então, ele jogou. Ontem joguei. Certo? No presente, hoje jogo. Então, quer dizer que é hoje, jogo. Olha só a conjugação verbal. Olha aqui, ó. Joguei. Joguei, nós falamos que é no passado. Jogo, então ele está agora. E amanhã jogarei. Quando você encontrar jogarei, cantarei, estudarei, sempre vai estar falando de futuro, certo? Olha só, os verbos. Pessoa, lá nós falamos que ele tem modo, né? Pessoa. Então, olha só. O verbo varia conforme as pessoas gramaticais. Pessoas gramaticais são 3. Primeira, segunda e terceira pessoa, são 3. Variando cada uma delas por número, singular ou plural. Quando eu falo para você assim, singular, nós temos eu, tu, ele ou ela. Quando eu falo para você em plural, lembra o quê? O plural mais pessoas, porque o singular, uma pessoa, certo? Ó, eu, só eu, singular. Tu, só você, certo? Ele e ela, ele ou ela. Então, é todo mundo no singular, uma única pessoa. Já no plural, a primeira pessoa do plural, nós. A segunda, vós, vocês, né? E a terceira pessoa, eles e elas. Eles para masculino, elas para feminino, certo? Os verbos, tendo em consideração a terminação do infinitivo, podemos agrupar os verbos em 3 conjugações verbais. Foi daquele slide anterior, esses aqui são alguns exemplos, olha só. A primeira conjugação, ar, cantar, jogar, saltar. São mais alguns exemplos para vocês entenderem como é que fica a forma do verbo no infinitivo. A segunda, ou or. O or usado menos do que o era. Se a gente vê, tem muitas palavras, mas a conjugação é um pouquinho diferente. Nós vamos entrar nisso depois. A terceira conjugação, ir. Olha só, os exemplos para vocês. Jogar, dançar, cantar. Da primeira conjugação, certo? Da segunda conjugação, comer, correr e escrever. Na terceira conjugação, ir, sorrir, cair e sentir.
O verbo é uma classe de palavras mais flexível, mais variável da língua e pode variar em tempo, modo, número e pessoa. E nós vamos ver as 4 formas, certo? Tempo. O tempo indica o momento em que se realiza a ação. Então, nós temos, olha lá, presente, pretérito e futuro. O presente situa a ação no momento da fala. Então, olha só, presta bastante atenção. No presente é no momento da fala, o que está acontecendo agora. Pretérito situa a ação no momento anterior à fala. Então, quer dizer que nós estamos no passado. É alguma coisa que falamos antes daquela fala. E o futuro situa a ação no momento posterior à fala. Trouxe alguns exemplos para vocês para ajudar um pouquinho, para facilitar o entendimento disso aí. Eu sei que às vezes é um pouquinho complicado, é difícil de entender o que é, mas passado, pretérito, então eu trouxe para vocês entenderem direitinho o que é. Olha só, no presente, eu estudo todos os dias, é o momento da fala, é algo que ele está fazendo todos os dias, então ele estuda todos os dias. No pretérito, Felipe estudou para a prova, anterior à fala, ele já estudou para a prova, se a prova do Felipe é amanhã, ele já estudou para essa prova, então quer dizer que ele já fez essa ação. No futuro, estudaremos em uma boa universidade. É posterior. Então, olha só, eles ainda vão estudar, eles almejam estudar em uma boa universidade. É o que vai acontecer ainda. Futuro, certo? Agora só vamos olhar o modo. O modo indica a atitude do emissor em relação ao fato apresentado. Nós temos o modo. Modo indicativo. Apresenta o fato real. Então, olha só o exemplo. Eu viajo esta noite sem falta. É uma atitude de certeza que ele tem. Ele viaja essa noite sem falta. Faça sol ou chuva, ele vai viajar essa noite. Então, é um modo indicativo, é um fato real. Ele vai viajar essa noite, certo? No modo subjuntivo, quando apresenta um fato duvidoso. Então, olha só. Talvez eu viaje essa noite, é uma hipótese. Talvez, se der, ele vai viajar essa noite. No modo imperativo, quando apresenta o fato como ordem, pedido ou conselho. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês. Viagem durante o dia. Eu estou dando um conselho ou uma ordem ou uma sugestão para você. Então, eu acho que você deve viajar durante o dia. Então, viagem durante o dia, certo? Olha só. Esse quadro aqui mostra alguns exemplos sobre a variação em pessoa e número. No slide anterior, eu coloquei para vocês sobre a pessoa e número onde o verbo possui essa variação do singular do plural. Lembra que eu falei para vocês eles e elas para o plural? Então, olha só. O verbo possui 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa. E servem de sujeito e admite o singular e o plural. Então, nós temos, olha aqui, ó. Primeira pessoa, eu no singular, eu vou à escola. Segunda pessoa do singular, tu és bom aluno. Terceira pessoa do singular, nós usamos ele ou ela. Ele é risonho ou ela é risonha, depende para quem você está falando isso. Se for para um homem, ele é risonho. Se for para a mulher, ela é risonha, certo? Nós é a primeira pessoa do plural. Nós falamos de nós, de várias pessoas. Então, olha só. Nós somos amigos, de mais de uma pessoa, nós somos amigos. Eu e ela, ou eles e eu, nós somos amigos, certo? Segunda pessoa do plural, vós. Vós ides comigo, então vocês vão comigo. E a terceira pessoa do plural,
Eles e elas, terceira pessoa do plural, elas leem muito ou eles leem muito. Isso aí vai variar, como eu disse, de acordo com quem está recebendo essa mensagem, certo? Moçadinha, quero agradecer muito a vocês pelo tempo que vocês têm ficado de frente à TV, de frente ao computador, para estar conosco. Nós estamos nos esforçando e agradecemos muito aos pais também por estarem nos ajudando. Muito obrigada e nós ficamos por aqui, tá bom? Tchau, tchau!